Fala pessoal, tudo jóia? Sejam todos bem-vindos aqui ao meu canal. Fazer sobrar dinheiro todo mês é muito importante para que você tenha uma vida financeira mais organizada e tenha plenas condições de construir um futuro tranquilo e seguro, tanto para você quanto para sua família, podendo inclusive chegar à tão sonhada liberdade financeira. E o ponto de partida para você alcançar os resultados é seguir algumas regrinhas extremamente básicas, mas que devem fazer parte da vida de toda e qualquer pessoa, justamente porque permite que você fique longe das conhecidas e desagradáveis dívidas que destroem os projetos e os sonhos de muitas pessoas. Hoje as dívidas são um problema crônico em nossa sociedade porque elas prejudicam as relações familiares e afetam também as relações profissionais. Por isso mesmo eu resolvi relacionar 5 dicas extremamente práticas, mas que podem te ajudar a se desenvolver financeiramente. Mas é importante que você coloque essas dicas em prática e faça com que elas se tornem um hábito em sua vida. Do contrário, você vai continuar cometendo os mesmos erros que vem cometendo ao longo do tempo. Mas pode ter certeza que quando os resultados começarem a aparecer, você vai perceber o quanto uma simples mudança de comportamento pode fazer a diferença e gerar resultados bastante significativos. Não há preço que pague você chegar à noite em casa e poder colocar a sua cabeça no travesseiro e dormir tranquilo sabendo que a sua vida está em dia. Então, sem mais delongas, vamos às 5 dicas. Eu vou te explicando e você vai acompanhando através dos slides, tá bom? Então vamos lá. Bem, o primeiro ponto que você deve levar em consideração é o que você deseja para a sua vida. Afinal de contas, todo mundo precisa ter objetivos e sonhos para conseguir evoluir durante a vida. Isso é o que dá sentido a tudo aquilo que nós realizamos. Por isso mesmo, é importante que você estabeleça prioridades. São as prioridades que permitem que você tenha metas bem definidas que façam com que você alcance os resultados. E existem 3 tipos de metas que são fundamentais para o seu desenvolvimento. As metas de curto, médio e longo prazo. Eu já vou falar sobre elas para você e como você deve colocá-las em prática. Mas você não pode perder de vista a ideia de que você precisa ter metas claras para conseguir alcançar os objetivos que você deseja. Do contrário, você vai levando, vai conduzindo a sua vida sem nenhum objetivo específico, ou seja, sem nenhum objetivo maior. Bem, a primeira meta são as metas de curto prazo. As metas de curto prazo são aquelas que você vai realizar no período de 1 a 5 anos, como, por exemplo, a compra de um carro, fazer uma faculdade, quitar todas as suas dívidas ou pendências financeiras, organizar a sua vida para você fazer um intercâmbio fora do país, fazer uma viagem internacional. Todas essas metas são metas que você consegue planejar para colocar em prática nesse período de tempo. São metas mais curtas e que podem ser alcançadas de maneira mais simples. No entanto, muitas dessas metas podem ser o primeiro degrau para uma grande evolução profissional e financeira. Exemplo: uma pessoa pode ter como meta pagar o financiamento do carro que está sendo utilizado como ferramenta de trabalho. Assim que o financiamento for quitado, o valor que irá sobrar todo mês, obviamente, será bem maior. E dessa forma, esse valor excedente poderá ser ainda melhor aproveitado. Em relação às metas de médio prazo, você pode aplicá-las em projetos que tenham entre 5 e 10 anos ou até mesmo até 15 anos. Quase todas as metas que estão relacionadas a esse período de tempo estão associadas a um projeto de vida maior. Um bom exemplo é a aquisição de um imóvel. Toda pessoa que deseja realizar o sonho da casa própria vai precisar de um tempo para juntar o dinheiro necessário para dar entrada no imóvel. Por isso mesmo, você pode utilizar a meta anterior, que é a meta de curto prazo, como um ponto de partida para que você tenha condições de colocar esse projeto em prática. Eu mesmo, quando era mais novo, comprei um carro financiado e mais tarde o utilizei como parte do valor de entrada. Na ocasião, foi a maneira que eu planejei para poder comprar o meu primeiro imóvel. E no final das contas deu tudo certo.
eu me livrei do financiamento e consegui o valor para dar de entrada em meu primeiro imóvel. Como você pode ver, as metas elas servem como etapas para que você possa alcançar os seus objetivos na vida. Elas te dão um direcionamento e permitem que você se mantenha em busca do seu propósito. E o mais bacana de tudo é que as metas de curto e médio prazo são a ponte que você precisa para poder evoluir financeiramente. Só para você ter uma ideia, o exemplo que eu te dei agora há pouco, onde eu utilizei a compra do meu carro, que era a minha meta de curto prazo, para conseguir o dinheiro necessário para dar entrada no meu primeiro imóvel, que já era a minha meta de médio prazo, possibilitou que depois de eu ter dado entrada e comprado o meu primeiro imóvel, eu conseguisse também vendê-lo em 5 anos e o próximo imóvel eu já consegui comprar à vista com o lucro que eu obtive com a venda do meu primeiro imóvel. Lógico que esse segundo imóvel foi um imóvel de menor valor, mas a compra já foi feita à vista. Nesse momento, eu já estava na terceira etapa do processo, onde você passa a usar a meta de longo prazo para fazer crescer o seu patrimônio. Depois que você tiver definido os seus objetivos e organizado as suas metas, a segunda etapa será você estabelecer um percentual que você irá economizar todo mês. Eu já vou te explicar como você vai fazer isso, mas tenha em mente que 20% é um excelente percentual para começar a dar uma grande guinada na sua vida. Economizar 20% do seu orçamento mensal pode parecer um percentual muito alto, mas as grandes economias a gente faz no dia a dia e a maioria dos descontos está bem diante dos nossos olhos. Então, tudo que você terá que fazer é efetuar as suas compras, sempre aproveitando todos os descontos possíveis. Eu vou te dar um exemplo para você entender melhor. Em geral, o maior consumo das pessoas está no supermercado. A alimentação tem um impacto muito grande no orçamento familiar. Então, a melhor forma de você otimizar o seu custo de vida e obter um orçamento mensal mais enxuto é planejando as suas compras. E como é que você vai fazer isso? Você vai utilizar 2 ferramentas gratuitas que eu utilizo todos os dias. A primeira se chama Google. Através do Google, você consegue ter acesso à lista de todos os supermercados pela internet. Muitos desses supermercados, inclusive, disponibilizam grupos pelo WhatsApp, onde eles te enviam as ofertas da semana. Ou seja, em muitos casos, você não precisa nem pesquisar, porque eles já enviam as ofertas em seu celular. Outra ferramenta muito útil são as caminhadas que você pode fazer indo ao supermercado. Todos os dias eu saio do meu escritório e durante a minha caminhada eu passo no supermercado para dar uma olhada nos preços. Assim eu cuido da minha saúde física e financeira. A grande maioria dos produtos de uso diário eu já sei inclusive o preço de cabeça. Se você observar, todos os itens no supermercado entram em promoção em algum momento do mês. Você pode reparar que é bastante comum os supermercados realizarem promoções durante a semana. Um dia é a promoção da carne, outro dia é da feirinha onde você compra frutas e legumes mais baratos. Além disso, você encontra outras seções em promoção, material de limpeza, produtos de higiene, entre outras coisas mais. Qualquer pessoa tem uma noção bastante razoável do preço dos produtos, principalmente porque uma boa parte dos produtos a gente compra todo mês. Normalmente, todo mundo sabe quanto custa o arroz, o feijão, o macarrão, um refrigerante e por aí vai. Sendo assim, você sabe exatamente quando os produtos estão dentro do preço, acima do preço ou com desconto. É muito comum mesmo você encontrar os produtos com descontos de 20%, 30% de desconto ou mais. Esse é o momento certo para você comprar. Aproveite também para comprar antecipadamente os produtos de consumo regular. Um exemplo, se você utiliza 1 kg de arroz por semana, você pode perfeitamente comprar antecipadamente o pacote de 5 quilos para o mês todo.
você pode reparar que quase sempre comprando o pacote de 5 quilos, você ganha 1 quilo de graça. Ou seja, só com essa mudança de comportamento, você já passa a economizar na compra do arroz em torno de 20% ao mês. E esse exemplo se aplica a qualquer outra compra que você venha a fazer. Agora, compre o necessário, porque existem produtos que estragam. Dessa forma, você evita os desperdícios e aumenta significativamente as suas economias. Para concluir essa segunda etapa, eu digo que você tem uma carta na manga de grande valor e você deve usá-la a seu favor. Peça descontos sempre que você puder. Eu entro em uma loja e sempre pergunto quais são os produtos que estão com desconto quando eu não sei ou não pesquisei antecipadamente. Ainda assim, aqueles que estão em promoção, eu pergunto se não dá para abaixar um pouco mais se eu pagar à vista. Normalmente, eu consigo mais uns 5% de desconto. Pedir desconto não é vergonha alguma. Desde cedo eu aprendi com a minha mãe que vergonha é roubar e não poder carregar. Esse é um ditado muito conhecido e que faz total sentido. Por que você tem que ter vergonha de pedir desconto por alguma coisa que você irá pagar? Não se esqueça de algo muito importante. Quando você pede desconto, você estará valorizando o seu suado dinheiro e adquirindo um produto ou serviço por um preço ainda melhor. Fora isso, hoje muitos estabelecimentos ainda dão 5% de desconto para pagamentos feitos através do Pix. Isso aumenta ainda mais a sua economia mensal. Só para você ver como a antecipação pode te ajudar muito no seu orçamento mensal, as contas, quando são pagas no início do mês, não sofrem riscos de corte e contribuem para que o seu histórico no Serasa seja positivo e alto. Pois é, a grande maioria das pessoas não sabe disso, mas contas que são pagas antecipadamente ajudam você a ter uma imagem positiva junto aos bancos e aos serviços de proteção ao crédito. Com isso, se amanhã ou depois você precisa de uma linha de crédito para o financiamento de um veículo ou de um imóvel, ou mesmo para você financiar um outro projeto que você tenha, será muito mais fácil para você conseguir a aprovação. Então, pagar as contas no início do mês só traz benefícios para a sua saúde financeira, além de eliminar outros tipos de preocupação. Sem contar que pagar adiantado as contas deixa a sua vida muito mais organizada e evita que você tenha que pagar multas. Todos os juros que são pagos sem que eles estejam dentro do seu orçamento significa que você está perdendo dinheiro. A sua remuneração é fruto da sua dedicação e de muitas horas que você tem que dedicar ao seu trabalho. Sendo assim, não faz o menor sentido você pagar juros por algo que está ao seu alcance resolver. Particularmente, eu busco pagar todas as minhas contas no dia 4 de cada mês. Eu faço isso porque eu sei que algumas contas têm data de vencimento no dia 5. Então eu pago todas as contas que vencem em outros dias do mês, junto com as contas do dia 5. Isso evita que você fique perdido e ajuda sensivelmente na sua organização, principalmente porque vai te ajudar com dois grandes problemas que as pessoas têm para conseguir economizar. O primeiro problema é que as pessoas que não conseguem economizar mensalmente, em geral, não são pessoas organizadas. Quase sempre são pessoas que não têm o controle dos gastos e têm muita dificuldade para fazer um planejamento financeiro. Então, quando você faz os seus pagamentos antecipados, como também faz a maior parte das suas compras antecipadas, você evita pagar juros e multas. Isso por si só já começa a trazer mais estabilidade para a sua vida. Mas outra grande vantagem é o fato de que você elimina um dos grandes pesadelos na vida das pessoas, que são as planilhas. Depois que você adquire um controle financeiro, com certeza você vai ficar viciado em planilhas. Vai querer usar planilhas para tudo em sua vida.
Mas até chegar a esse ponto, não existe nada pior do que ter que ficar mapeando toda a sua vida diariamente. Quando eu comecei a organizar a minha vida, eu tinha ódio das planilhas, justamente porque acontecia sempre a mesma coisa. Os primeiros dias eram sempre uma beleza. Eu ficava empolgado, anotava tudo e ficava sempre com aquela boa sensação que dessa vez eu vou conseguir. Mas bastava que um dia eu esquecesse de anotar as coisas para que a minha animação começasse a ir por água abaixo. Quando eu era novo, eu não era uma pessoa muito organizada. E não existe nada pior para uma pessoa desorganizada do que uma planilha. Então qual é a solução? Muito simples, pagar antecipado. Como eu venho falando para você, a antecipação traz um monte de benefícios. Compras mais baratas, evita o pagamento de multas e juros e elimina as famigeradas planilhas. Em outro vídeo eu vou falar para você sobre o controle de gastos através dos envelopes. Um método bastante simples, né? Da época da vovó, prático e muito eficiente. Mas isso eu falo num outro vídeo para a gente não perder o foco das 5 dicas. Então, partindo para a próxima dica, procure definir os valores que serão gastos no mês. Pois é, quando você sabe que o seu supermercado não pode ultrapassar um determinado valor para que as suas contas fiquem dentro do orçamento, quando você tem consciência que as suas despesas com saídas não podem exceder, por exemplo, R$ 100 por semana, significa que você tem a clareza sobre a sua realidade financeira. A grande maioria das pessoas não adotam esse tipo de comportamento e desconhecem totalmente quanto gastam por mês. Elas vivem literalmente no piloto automático. Colocam no cartão de crédito as despesas e nem sabem quanto já gastaram. Só têm a exata noção quando vão pagar alguma compra e o cartão já é recusado. Com isso, acabam colocando as compras em um outro cartão, como se essa fosse a forma correta de resolver o problema. Enfim, eu sei disso pelo número de relatos dos meus alunos. Praticamente todos eles faziam a mesma coisa todo mês. A partir do momento que você consegue definir quanto poderá gastar ao longo do mês, a minha sugestão é que você faça suas compras à vista. Eu sei e tenho plena consciência que no início vai ser difícil, principalmente porque você deve estar acostumado ou acostumada a realizá-las no cartão de crédito. Eu não tenho absolutamente nada contra os cartões de crédito, mas eu te garanto que a grande maioria das pessoas endividadas e que não são organizadas financeiramente não sabem usar o cartão de crédito. Sendo assim, a melhor maneira de você cortar o mal pela raiz é você não utilizar os cartões de crédito até que a sua vida tenha ganhado um ritmo bacana e bem administrado. Assim que você tiver adquirido o controle das suas finanças, você pode perfeitamente voltar a utilizar os cartões de crédito, mas de uma maneira eficiente. Dessa forma, você terá condições de fazer bom uso do seu cartão. Mas, a princípio, guarde os cartões de crédito e só utilize os cartões de débito. Definindo as suas despesas mensais, você saberá quanto poderá gastar por dia, justamente porque todos os seus gastos mensais já foram muito bem estipulados e você sabe para onde eles irão. Exemplo, você sabe quanto irá gastar com energia, com gás, com aluguel ou prestação do imóvel, com condomínio, despesas com escolas, curso ou com a faculdade. Então, o que sobra será para os gastos com mercado e despesas extras. Assim fica muito mais fácil você se organizar. Se você tem como sobra para os gastos extras R$ 300, você sabe que não pode gastar mais do que R$ 10 por dia, a não ser que você junte o dinheiro dos seus gastos e defina que irá usar o seu valor excedente semanalmente. Ou seja, irá gastar R$ 70 por semana e não mais que isso. Então, esse valor poderá ser utilizado para uma pizza no final de semana ou mesmo para alguma outra finalidade.
Se você tem um valor que pode ser gasto mensalmente com algum tipo de atividade que te traga prazer e você decide não utilizá-lo para poder poupar ainda mais, você poderá transformar essas suas economias posteriormente em uma viagem, na compra de um produto que você deseja muito ter em sua casa. Enfim, são muitos os destinos que você poderá dar a esse seu dinheiro. Como você pode ver, as economias que são feitas durante o mês só trazem coisas boas. Com as economias você consegue fazer excelentes compras e adquire produtos e serviços a preços bem melhores. Você consegue realizar seus sonhos e projetos de vida. Aproveitar melhor as suas economias abre um mar de boas possibilidades. Por isso, não desperdice o seu dinheiro com compras desnecessárias. Não pague a mais por algo que você tem consciência qual é o preço. Não se deixe levar pela compulsão. Eu garanto que os benefícios que você terá fazendo economias serão muito maiores. E a quinta dica é você aumentar a sua renda mensal, porque dessa forma você terá condições de potencializar os seus resultados. Isso significa que você poderá economizar ainda mais para alcançar os seus objetivos. E a melhor maneira de colocar essa ideia em prática é utilizando as suas habilidades e vocações naturais. Provavelmente você tem inúmeras habilidades que, bem exploradas, podem te dar um ótimo resultado financeiro e te proporcionar uma renda extra. Qualquer ganho a mais que você possa obter a cada mês realizando atividades complementares irá impactar na sua vida financeira. Imagine que você tem uma renda de R$3.000 por mês. Se você colocar em prática qualquer atividade que você já tenha um determinado conhecimento, esse seu trabalho extra poderá gerar 10% ou mais no final do mês. Pois é, eu conheço uma pessoa que no final de semana ela fazia Uber e conseguia gerar R$600 a mais no orçamento. Esse dinheiro era utilizado para investir na compra de um imóvel próprio. Mas qualquer atividade pode gerar mais 300, 600 ou R$1.000 a mais por mês. Quando eu te falei sobre a economia que deve ser feita todo mês para que você possa ter uma sobra em seu orçamento, você deve ter reparado duas coisas. A primeira é que eu fui taxativo ao afirmar que você deve buscar uma economia mensal de pelo menos 20% fazendo as suas compras, correto? A segunda coisa que você deve ter observado é que eu falei para você antecipar os seus pagamentos mensais para você evitar o pagamento de multas e juros. Quando eu falei essas duas coisas para você, existe uma coisa em comum entre elas que eu não sei se você reparou, que se chama transferência do dinheiro. Ou seja, você recebeu o seu salário ou a sua remuneração e transferiu parte desse seu dinheiro para a conta de outras pessoas ou empresas, correto? É bem simples, você recebeu o seu salário e parte dele foi para pagar a conta de luz. Então, você transferiu parte do seu dinheiro para a conta da empresa de energia. E assim todos nós fazemos mensalmente. O grande segredo é você reter parte desse dinheiro, ou seja, parte da sua remuneração deve ficar com você. Então, se você reparar, o dinheiro é um só, ele apenas troca de mãos. O dinheiro que estava na conta da empresa que você trabalha, parte dele foi para a sua conta. E parte do que está na sua conta será destinada para outras contas. Isso faz o dinheiro circular. Isso é o que o governo chama de economia. Então, o grande segredo é você, antes de pagar todas as suas contas, antes de você pagar todos os seus compromissos, você precisa pagar a si mesmo ou a si mesma. Sendo assim, aquela economia de 20% que eu falei para você obter através das compras vai permitir que você tenha um orçamento melhor a cada mês, como também vai permitir que você destine esse percentual para você realizar os seus projetos de vida e crescer ao longo do tempo. Dessa forma, se você recebe 3.000 por mês, a primeira coisa que você deve fazer é retirar do seu salário R$600
ou no mínimo R$ 300, 10% ou 20%, e guardar para poder investir. Guardar em outra conta, como se você estivesse pagando a si mesmo. Esse valor pode ser reposto durante o mês com as economias que eu já falei para você anteriormente, ou através de atividades complementares que irão ajudar você na composição da sua renda. Com isso, toda vez que você juntar dinheiro, significa que você está economizando para poder construir o seu futuro e da sua família. Com toda certeza, você terá um suporte muito melhor para passar pelos momentos de crise. Seja uma crise decorrente de um problema global, como foi o caso da pandemia, ou mesmo uma crise de ordem pessoal em razão de uma doença ou algo parecido. E o mais importante, economizar faz com que você possa construir um patrimônio. E toda pessoa que vai conquistando bens ao longo da vida não irá depender do auxílio do governo quando estiver mais velha. Pelo contrário, vai poder viajar e curtir a vida sem se preocupar se o salário da aposentadoria vai dar para cobrir todas as despesas mensais. Eu não conheço nenhuma pessoa que ao longo da vida tenha economizado e que agora não esteja curtindo a vida. Pelo contrário, aqueles que são muito mão abertas, que pagam tudo para os amigos, pagam tudo para todo mundo, que não pensam no futuro e vivem apenas o presente, são exatamente aqueles que irão no futuro depender da aposentadoria miserável fornecida pelo governo. Então, só para repassar rapidamente as 5 dicas que eu te dei hoje para fazer sobrar dinheiro todo mês, não se esqueça desses 5 pontos. Tenha objetivos em sua vida, assim você conseguirá estabelecer as metas de curto, médio e longo prazo para alcançar a sua liberdade financeira. Sempre realize pesquisas para você poder comprar os produtos com os melhores preços e não tenha vergonha de pedir descontos por algo que você irá pagar. Pague as suas contas de forma antecipada, pois assim você evitará as multas e os juros decorrentes dos atrasos. Isso também irá ajudar você a ter uma vida mais organizada. Defina os seus gastos mensais e procure realizar as suas compras à vista sem a utilização de cartões de crédito. Aumente a sua receita mensal utilizando as suas habilidades naturais para gerar uma receita complementar. Esse incremento na sua receita permitirá que você possa começar a investir mensalmente para realizar os seus projetos de vida. Bem, eu vou deixar 3 sugestões de vídeos que eu gravei que de repente podem ser úteis para você. O link de todos eles está aqui na descrição do vídeo, ok? No mais, se você deseja informações sobre o método DNA Social, eu sugiro que você assista a aula com 2 horas de apresentação sobre o curso que é voltado para o desenvolvimento pessoal e financeiro. Caso você tenha ficado com alguma dúvida ou mesmo tenha alguma pergunta, basta me enviar uma mensagem que eu terei o maior prazer em te responder. Tá joia? Super obrigado, um grande abraço, até a próxima, valeu, tchau!